Sargento Portugal, 25 anos de polícia do Rio de Janeiro. Uma história que começou na minha família com meu avô, com meu pai, com meu tio, com meu primo, com os meus amigos da minha região, que me influenciaram sempre a estar ali, do lado certo, do lado da segurança pública, por poder defender o próximo, a pessoa menos favorecida. Uma história que começou seguindo os passos do meu pai, em que eu segui o batalhão que ele entrou, no batalhão de choque, depois tive a oportunidade no batalhão de operações especiais, e em seguida ser convidado a trabalhar por 7 anos na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, onde aprendi muito. Depois que voltei, terminei a faculdade de Direito, me especializei em Direito Militar e descobri que tudo termina na política, infelizmente. Bom, como eu falei, tudo termina na política. O concurso que eu fiz, política. As operações que eu realizei, política. O Estado perdendo o controle, política. Direitos cerceados, política. Foi um efeito natural. Por brigar por direitos, ter ido para a rua com outros companheiros de inúmeros movimentos, criamos um grupo chamado Nata das Praças, em que empoderava o direito das praças. Nós temos uma polícia dividida em dois. Um lado que funcionava muito mais e um lado que funcionava muito menos. Então, chegar na política acabou sendo um efeito natural. Foi um pedido de colegas meus que eu viesse político. E de imediato eu neguei, nunca pensei, mas como eu falei, infelizmente, a nossa vida está pautada na política. E quando você não participa da política, outros participam e escrevem da forma que eles entendem. E a gente pode observar que da forma que foi escrito não nos representava em nada. A motivação que eu tenho maior aqui no Congresso é justamente trabalhar em prol dos agentes de segurança pública. Mas chegando aqui, eu observei também pessoas menos favorecidas e que não tem tanto holofote. Trabalhar na comissão de pessoas com deficiência, um grande desafio, um orgulho. Desde quando eu cheguei aqui, nunca abri mão. De pessoas idosas. Quem de nós não tem a expectativa de chegar na melhor idade? Mas será que quando chega no final, nós vamos ter os nossos direitos respeitados? Quem de nós aqui não pode desenvolver uma deficiência, ou um parente, ou um amigo, ou um chegado próximo, ou que você não tenha ninguém próximo, mas e não se preocupar com o direito de terceiros? Você não se importa? Eu me importo. Então o desafio aqui em Brasília é entregar o melhor, é superar toda essa guerra que tem aqui de ideologia de um lado contra o outro. No meio está o povo, no meio estamos nós, esperando que a gente se entenda, porque o Brasil é muito próspero. Mas se hoje não chega tudo para a gente como a gente merece, a culpa com certeza é dos políticos. Nosso gabinete trabalha com a segurança pública, nosso gabinete trabalha com pessoas idosas, com pessoas com deficiência, todas as categorias menos favorecidas, categorias que às vezes não têm uma identidade ali através de um representante, muitos vêm parar aqui e depois somem das pautas. Cuidamos de todos os criadores de passariformes do Brasil, cuidamos dos guardas municipais que vão se tornar policiais municipais, defendido pela gente, autor e relator da PEC 57, que transforma, dos guardas patrimoniais municipais, dos colecionadores e atiradores, dos colegas que praticam airsoft. A gente tem uma pauta extensa no nosso gabinete e vai continuar de porta aberta, porque o nosso compromisso é entregar o melhor para o povo brasileiro. Brasília, ela é muito cara para o povo brasileiro e ela tem pouca entrega. Se a gente for levar em consideração o meu estado não é o mais violento do Brasil, mas em contrapartida é um estado que tem características totalmente diferentes de qualquer um outro. Helicóptero blindado, caveirões, territórios dominados, barricadas, facções criminosas cada vez mais explorando os espaços. Eu vejo o Brasil ajudar muito países vizinhos, mandar ajuda para fora, um país não tão perto, mas a gente não cuida do que é nosso. Isso me preocupa bastante. Nós deveríamos ter uma atitude do governo federal, já do Poder Executivo, em tomar uma decisão para cessar de vez aquilo que você via pela televisão, chegou na porta da sua casa. Você tem medo de sair de casa hoje. Você não tem a mínima garantia se você vai conseguir ir e voltar. Imagina para a tua família, para os seus parentes, o teu maior patrimônio da tua família está em jogo. E essa guerra, aparentemente, nós estamos perdendo. Eu estou desde quando eu cheguei aqui, em fevereiro de 2023, falando sobre violência, falando que nós vamos perder essa guerra, falamos que nós precisamos mudar esse cenário, mas parece que entra de um lado e sai do outro. Passa a eleição, vem a eleição, aí se toca no assunto. É usado a segurança pública como papel de fundo, entendeu? Em números que só alguns entendem. Aí vem um lado falando que tá bom, o outro lado falando que tá ruim. E o povo sofrendo. O povo que está dentro da realidade, não vendo nem aquilo ali de um lado nem do outro. Como é que fica? Então a expectativa que eu vejo é que o governo federal
tome uma atitude enérgica. A gente precisa combater o crime organizado. A gente precisa defender nossas fronteiras, sim. Mas a gente também tem que cuidar muito dos estados, ter aparato total, deixando de lado se o teu partido é A, se o teu partido é B, não importa. Você concorda que o Brasil está legal? Você acha que o Brasil está seguro hoje? Você acha que o teu estado hoje é aceitável da forma como você vive? Eu não. Nossa legislação ela é muito branda. Nossa legislação ela favorece muito ao criminoso. Abrandamento de pena, excesso de saída temporária, audiência de custódia, tudo isso favorece ao criminoso. Já passou da hora da gente mudar o nosso Código Penal, o Código de Processo Penal, já passou da hora. Então tem que ter coragem. Tem partidos políticos, tem políticos que defendem criminosos, que defendem vítimas da sociedade. Vítima da sociedade, para mim, somos nós que pagamos impostos altos, somos nós que não conseguimos sair de casa. Não foi aquele que meteu a mão numa arma, não. Esse não é vítima da sociedade, não. E relato aqui que 99,9% de quem mora em comunidade é do bem. Então não tem essa desculpa. Sai cedo de casa para trabalhar, volta tarde, cria família com dificuldade. Com toda dificuldade, ele honra o seu dia a dia. E aquele que fez a escolha não é vítima, não. Vítima somos nós. Então esses números que são indicados aí, muitos deles são maquiados. Não condiz com a realidade. O Brasil vive hoje uma insegurança generalizada. Nós estamos vivendo hoje uma idolatria, pode anotar o que eu estou falando, pelo crime organizado. E cada vez mais eles estão organizados. E se continuar dessa forma, vai ser irreversível. O asfalto está totalmente inseguro. A guerra hoje é por território. Nós não estamos discutindo mais ponto de drogas. Nós estamos discutindo disputa por território, porque o território é muito mais lucrativo do que pontos de drogas. Se eu puder enumerar aqui para vocês, falo rapidamente. Todo mundo no teu estado, todo mundo no Brasil consome droga? Claro que não. Agora, todo mundo consome luz? Sim. Todo mundo consome água? Também. Todo mundo precisa do gás para cozinhar? Nem todo mundo tem canalizado? Também. Todo mundo precisa de uma internet hoje em dia? Praticamente sim. Tudo está voltado no teu telefone, no teu computador, você não vive sem isso hoje em dia. Então o território que eles estão buscando é justamente para explorar esses serviços. E já tem outros microserviços ali dentro também estão sendo explorados, desde construções irregulares, desde extorsão dos comerciantes que não aguentam mais. Então hoje o tráfico, pode ter certeza que ele ficou de lado. Como é que você vai botar um usuário de crack roubando um fio de cobre se você explora a internet? Não, a guerra é por território. Será que ninguém percebeu isso aí ainda? Será que até quando vão entender que a guerra hoje, agressiva que a gente está passando, o asfalto hoje, ele está sendo disputado justamente por isso. Rotas e rotas sendo tomadas e complexos construídos. Já imaginou como é que você desfaz o complexo do Alemão? Ele está lá até hoje. Ele está lá, complexo da Maré. Estou falando do estado do Rio de Janeiro, mas aonde você mora? O que era menor, olha o tamanho que está hoje. E olha como eles mudaram toda a logística do crime organizado. Vê se todo mundo é traficante hoje em dia. Arma vem de fora, droga vem de fora, o território está dentro da própria cidade, do próprio estado. Então é muito mais viável você brigar pelo território do que você ficar traficando droga. Segurança pública nunca foi prioridade para os gestores. Nunca. Ela só é boa na hora de vender, como eu falei, o papel de fundo. O papel de fundo é interessante quando você entrega uma viatura, quando você abre um concurso, mas a falta de estrutura, você não tem investimento na segurança pública, gravem bem, não é gasto, é investimento. Se você não investe no ser humano que está ali vestindo a farda, o uniforme, que está te defendendo todo dia, esse mesmo está sobrecarregado. Nós não somos máquina. O operador de segurança pública não é máquina. Então a culpa exclusiva de o que a gente está passando hoje vai da legislação à falta de investimento. O que se investe hoje é mais buscando efeito publicitário do que propriamente dito entregar para o operador, com esse operador, com a garantia dos seus direitos, satisfeito, quem ganha é a população do bem. A nossa luta é defender a segurança pública e a população do bem e manter encarcerado aquele que comete crime. Do jeito que a gente está hoje, o que comete um crime, só você observar a ficha criminal desses, que quantas vezes estão novamente presos e mais presos e mais presos, e você já viu algum caso até de mídia, de casos assim escandalosos, em que pessoas se tornam celebridades. A história terrível que ele cometeu vira filme, vira série. É o que eu estou falando. A gente vive uma idolatria. A gente consome produtos hoje dos vilões. O papel da impunidade
hoje, no legislativo, ela acarreta diretamente problemas a toda a sociedade. Legislação branda acarreta o quê? Aquele marginal entrar numa ocorrência ali, ser conduzido a uma delegacia e sair primeiro do que o policial. A falta de investimento no social, a falta de investimento nas comunidades, acarreta isso tudo. Acarreta isso tudo. No Rio de Janeiro tivemos um programa de polícia pacificadora, conhecido como UPP. No início, a ideia era que se pacificasse todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu? O projeto entrou e marginais se espalharam por todo o estado. O projeto não teve continuidade, o projeto não teve investimento. E a sociedade começou a observar o seguinte, que mora lá dentro, esse é o projeto de pacificação? Esse é o projeto que entregaram para a gente de governo? É isso que a gente está recebendo? Esses policiais que estão aqui dentro não têm o que comer, não têm onde dormir, não têm uma escala de serviço, estão sobrecarregados. Como eles vão garantir a minha própria segurança? Então, quem via lá dentro que o programa de governo que tinha para as comunidades era a polícia entrar e não os serviços, porque o policial não leva na viatura saúde, educação, saneamento, asfalto, uma creche digna, isso é serviço do governo, não do policial. Então, um projeto falido. O que aconteceu? Eles se espalharam por todo o Rio de Janeiro, eles se espalharam por todo o Brasil e facções criminosas começaram a trocar, fizeram intercâmbio. Hoje no Rio de Janeiro você tem vagabundos marginais de todos os estados indo para o estado aprender sobre guerra, sobre domínio de território, sobre tráfico, sobre tudo, sobre de como explorar os serviços. Então a gente tem um descaso por parte do governo que não fez o investimento necessário, o reflexo da população que espera os serviços do governo, que não recebeu, e com isso tudo é favorável ao caos. Hoje nós estamos dentro do caos. Quem escolhe botar a mão numa arma fez uma opção. Por que não escolheu trabalhar? Por que não escolheu sair de casa cedo? Por que não escolheu arrumar um emprego digno? Por que foi para o outro lado? Porque hoje, como eu falei, está na moda ser traficante e depois se arrepender. E depois você ganhar muito com isso. Entendeu? Ser idolatrado. Você virou hoje uma celebridade onde você mora. Entendeu? Então você tem ali dentro hoje, infelizmente, mas a culpa é do Estado, que não se faz presente. Quando o Estado não está organizado, o crime se organiza. E com o crime se organizando, todos perdem. Então essa história de que é uma vítima da sociedade, como muitos gostam de taxar, isso para mim não cola e nunca vai colar. A gente tem que preservar o trabalhador. Eu não culpo os operadores. Eu não culpo. Eu culpo quem faz o planejamento. Eu culpo quem está da parte de cima. O executivo tem responsabilidade. Porque muitas das vezes os operadores, ele trabalha sobrecarregado, que fique registrado. Não temos uma regulamentação de carga horária, não temos os investimentos necessários, viaturas sucateadas, baseamentos sucateados, base das polícias sucateadas. Você hoje dificilmente encontra um pai e uma mãe trabalhando em condições dignas de exercer o seu melhor. Se ele não coloca a mão no bolso para dar um jeitinho, é o que eu estou falando, gestão não se faz com jeitinho. Então o aumento da criminalidade hoje é por falta de coragem do enfrentamento. Aos governantes que não tiveram coragem de falar a verdade. No meu estado eu falaria, vivemos dias terríveis e antes de melhorar vai piorar. Mas não, alguns eventos vêm para poder maquiar. Carnaval vem para maquiar, Ano Novo vem para maquiar, tudo vem para maquiar. Você pegar grandes eventos dentro do seu estado, são maquiagens que você para e pensa, eu que moro aqui não tenho acesso a isso. Agora, quando se tem um grande evento, se cria uma estrutura ali fantasiosa para entregar para turistas aquilo que o próprio povo brasileiro não tem. O maior desafio de ser um agente hoje, um operador de segurança pública, não é nem encarar a incerteza se você vai estar vivo ou não. É encarar um juiz, é encarar a falta de retaguarda jurídica, é encarar aquilo que você fez pela sociedade e agiu de boa intenção, de boa fé, se transformar em vilão no dia seguinte. Vocês podem pegar matérias, entendeu? Que uma semana os batalhões são homenageados, elogiados, e no dia seguinte uma fatalidade pode jogar tudo aquilo ali por terra. Vocês acreditam que algum policial vá para a rua querendo errar? Não, mas a chance de ele errar é muito grande. Você acha que esse policial tem retaguarda jurídica? Não tem. Você acha que esse policial tem uma escala digna? Não tem.
Você acha que esse policial que um dia enterra um colega, que um dia é baleado, que um dia socorre outro, que presencia inúmeras atrocidades, que é a nossa realidade, no dia seguinte ele tem um aparato psicológico? Claro que não. Ele tem que estar trabalhando. Nós somos tratados como máquinas. Máquinas. E acredito que até a máquina para funcionar tem que ser recarregada. E a gente não. A gente recarrega, sabe como? Na fé. A gente recarrega com os nossos irmãos. A gente recarrega no nosso dia a dia ali, um apoiando o outro. Dão as costas para a gente o tempo todo. É por isso que eu peço o tempo todo: valorize os operadores de segurança pública. Agradeçam esses homens e mulheres que se dedicam diariamente com compromisso com o juramento da sua própria vida pela sua. Vocês sabiam disso? Esse agora precisa da sua ajuda. Eu estou aqui em Brasília para defender esses operadores. Eu estou aqui em Brasília para defender você, população do bem. Eu estou aqui em Brasília para combater o mal. Devemos alterar o nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal, as leis especiais penais. Temos que se alterar tudo. Agora, como você consegue fazer isso? Se você tem partidos políticos que não entendem que tem que mudar. Porque na hora que a gente tem que discutir isso, toda a legitimidade, todas as ações policiais, é colocado de lado. É colocado de lado. Saibam você pela televisão, você vê muita coisa. Você vê muito embate, muito debate, entendeu? E quando desliga a câmera, tá todo mundo tomando um café um com o outro. E a gente se pergunta, quando é que a gente vai alterar? Quando é que a gente vai trabalhar para o povo? Quando é que a gente vai blindar o povo brasileiro? Quando é que a gente vai pegar um grande exemplo do que deu certo? Vou reiterar, El Salvador é um grande exemplo a seguir. Mas será que a gente consegue aplicar isso aqui no Brasil? Porque se você muda a legislação, você não vai ficar só no vagabundo que está no asfalto, não. Tu vai pegar também um cara que usa terno, que usa gravata. Será que esse quer mudar? Quantos casos, vamos trazer para a política, de políticos aí que se envolvem em escândalo, são condenados? Quantos processos não se arrastam? Então você acha que você quer mudar um código ultrapassado? É mais fácil manter aquilo ali e você se safar contratando bons advogados, excelentes advogados, que encontram sempre brecha na legislação. Então isso é muito complexo. Eu acho que para mudar o Brasil, tem que mudar a mentalidade política. Para mudar a mentalidade política, nós temos que mudar inúmeros políticos. Para o Brasil dar certo, falta essa mudança. E o compromisso agora é teu. É você, como cidadão, saber escolher a cada 2 anos. O compromisso é teu. E se você vier com aquela máxima que não gosta de política, que não participa de política, a violência, o descaso, a falta de serviços vai te atender no dia seguinte. Porque depois que você vota errado, são 4 anos e a cada 2 anos esses votos são renovados por mais 4, mais 4, mais 4 e políticos vão se perpetuando. Bom, a criação da lei orgânica de todos os policiais militares, os bombeiros militares, a lei orgânica da Polícia Civil, defender os operadores, defendemos os operadores do socioeducativo, defendemos os operadores da Polícia Penal, defendemos os policiais municipais, defendemos os atiradores, colecionadores, é que eu falo. A gente precisa defender esses que se dedicam, criar legislações. Já temos projetos tramitando aqui na casa. E o trabalho que eu tenho feito aqui, não só de escrever e relatoria, é também de conscientização. Eu paro inúmeros parlamentares, independente do partido dele, eu falo, sabe que a gente precisa mudar isso, a gente precisa ajustar aquilo ali, esse operador não tem direito, está tudo sobrecarregado, está todo mundo morrendo, ninguém aguenta mais. Então o meu trabalho aqui em Brasília vai ser em defesa e o principal, que os processos andem. Porque um projeto teu de lei, ele é muito demorado, ele tramita em comissões. Se um dia você tiver sorte, ele vai chegar no plenário, vai ser votado, depois vai para o Senado. Então você começa aqui a escrever, entendeu? Mas a certeza que ele vai chegar no final é só se você acompanhar. Então eu fiz questão de estar em inúmeras comissões para saber por onde os projetos que nós escrevemos, que nós somos relatores, projetos que vão atender a população, chega até o final. Só que aqui é muito complicado. É muito complicado. Tem partido que trava a pauta. Tem partido que você vai um dia trabalhar ali e quando vê não conseguiu atingir o mínimo quórum porque se organizam para aquilo ali não poder acontecer. Então o povo brasileiro, encarecidamente eu peço, prestem atenção não somente nos vídeos que você recebe, não somente naqueles vídeos que são editados, que são impactantes para você ter um entendimento sobre o que está acontecendo, mas busque a origem da informação. Eu vou trabalhar aqui para os projetos que a gente está escrevendo e aproveitar projetos bons também de outros colegas em que a gente tem relatoria e sustentar que ele chegue até o final. Mas saibam vocês, tanto operadores como a população do bem, que tudo aqui
é muito lento, infelizmente. Um projeto de extrema importância que nós conseguimos emplacar aqui e teve até uma aceitação por unanimidade aprovado na Casa Legislativa, na nossa Câmara dos Deputados, é o da barricada. E hoje a gente vê que barricada realmente ela é uma delimitação de território. Está parado no Senado, já pedimos que algum senador mais ligado à própria segurança pública, entendeu, pegue a relatoria e que toque adiante para entregar logo para a população. Mas o principal aqui é a gente ter a conscientização de entregar também a lei orgânica, entendeu, de toda a segurança pública. Todos os membros da segurança pública merecem ter uma legislação mãe, entendeu, que dê amparo para os estados se equipararem a ela ou até melhorarem. Se continuar desse jeito, a gente vai perder a guerra. Ou todo mundo encara, a gente tem um efeito aqui de conscientização, que a gente tem que a gente tem aqui uma mobilização de forças de segurança, de forças armadas, de comprometimento dos parlamentares com uma legislação mais rígida, combater o crime que cada vez mais está se especializando. O crime está em eterna metamorfose. Quando você está combatendo de um lado, eles já criaram 10 possibilidades de outro. Lá atrás você via que a gente estava discutindo microfacções criminosas e essas facções criminosas viraram potência. E o Estado não reage da mesma forma que o crime se organiza. Então, ou a gente muda desde agora, faça o exercício diário, ou vamos enterrar mais operadores de segurança pública, a população vai se tornar cada vez mais refém, e para onde você tinha como refúgio, você não consegue nem mais hoje se esconder. Era quem gostava para a região serrana, quem gostava de ir para a região dos lagos. Hoje todo o território nacional está violento. Você observava que o Sul era muito mais tranquilo e hoje já não é também mais. O Rio de Janeiro já virou um inferno há muito tempo. Então, se a gente for tirar pelo próprio meu estado, o Rio de Janeiro, e a gente for comparar do que está acontecendo, em pouco tempo a gente vai perder essa guerra. Não adianta votar e dar as costas. Voto é compromisso. Voto é responsabilidade. Aquele que recebeu o seu voto tem compromisso e responsabilidade por tudo aquilo que está acontecendo. Vou lutar até o final. Da mesma forma que eu entrei aqui, eu saio de cabeça erguida. Da mesma forma que eu entrei na segurança pública, eu sabia que um dia eu poderia sair em pé ou deitado, mas deixando direitos para minha família. Então, é uma guerra que tem que ter o apoio de toda a população. Fiquem do lado da segurança pública, agradeçam esses homens e mulheres pelos seus serviços, que a gente tem uma chance de dar a volta por cima, com responsabilidade e investimento do Executivo. Não percam a fé. Deus nos dá a oportunidade diariamente da gente se reinventar. Deus sacrificou seu único filho por todos nós, para a gente ter direito ao arrependimento. Através da palavra eu tenho conseguido construir força para mim. Depende da religião de cada um. Tenha a sua fé, tenha a sua religião. Lembre que Deus está lá em cima. Mas aqui embaixo, se a gente não fizer a nossa parte, não vai adiantar de nada. Não adianta você maquiar, não adianta você dar as costas, não adianta você fingir que você não está vendo. O problema uma hora vai te atingir. Se a gente tem hoje, dentro da segurança pública, problema, a culpa com certeza é da política. Se você hoje está passando problema no teu dia a dia, no teu cotidiano, nos preços, em impostos, com toda dificuldade, a culpa é da política e dos políticos. Então, não dê as costas para a política nem para político. Faça seu papel de cidadão, cobre, saiba votar. Deus está lá em cima. Aqui embaixo a gente tem que fazer a nossa parte. Apoie sempre os operadores de segurança pública, porque esses morrem por você. E você talvez não saiba nem o nome dele. E muitas das vezes você não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Vai ficar desse jeito ainda? Vamos começar uma guerra juntos para a gente poder recuperar o nosso estado e o nosso Brasil. Do jeito que está, é ladeira abaixo. Mas eu tenho fé que a gente vai mudar esse cenário.